Olá, tudo bem? Nos vídeos anteriores, iniciamos um projeto ML para um sistema hipotético de um pet shop. Nesse vídeo, iremos elaborar o diagrama de classes e analisar a importância e necessidade de diagramas de objetos. Então, vamos lá. No vídeo da primeira parte, elaboramos o modelo de casos de uso. No vídeo da segunda parte, o projeto de interface. Então, agora vamos para a próxima fase, os diagramas de classes e de objetos. Então, analisando esses dois elementos, modelos de casos de uso e interfaces em conjunto, começamos a elaboração do diagrama de classes e, se necessário, do diagrama de objetos. O diagrama de classes é importante para definirmos as classes, seus atributos ou propriedades e os respectivos métodos ou operações. Vamos ao exemplo do pet shop. Muito bem. Feito diagrama de casos de uso com a respectiva documentação, ou seja, você já tem um modelo de casos de uso. Desenharam todas as interfaces, fizeram um projeto de interfaces, analisaram junto com os seus usuários, ou usando métodos de avaliação de interfaces. Então, a partir desses elementos, nós vamos começar a desenvolver o diagrama de classe. Então, veja, como é que nós desenvolvemos um diagrama de classe? Nós precisamos, no diagrama de classes, definir quais serão as classes, quais serão os atributos, os métodos e os relacionamentos entre as classes com as respectivas multiplicidades. Então, como que eu consigo identificar quais serão as minhas classes? Eu consigo identificar, num primeiro momento, utilizando o próprio diagrama de casos de uso. Então, a partir do momento em que você verifica que eu tenho um cadastro de produtos, um cadastro de pets, de proprietário tutor, de raças, quando você tem cadastros em que eles vão fazer parte de casos de uso e que você terá interfaces de cadastrar esse objeto. Então, eu estou cadastrando um tutor proprietário, né? E esse tutor, ele tem um telefone, ele tem um nome, um e-mail, um endereço, cidade, estado. Então, isso significa que eu vou ter uma classe tutor com telefone, o nome, o e-mail, o endereço, cidade, estado, e aí você pode acrescentar até mesmo outros atributos. Vamos supor que para o proprietário tutor poder consultar os serviços e produtos que ele adquiriu para cada um dos pets, ou ele adquiriu como proprietário ou como cliente dessa pet shop, ele faça isso utilizando não o telefone do cadastro, mas também o seu CPF. Então, de repente, é importante que você coloque essa informação. Ou então, no momento em que eu vou adquirir um produto, em que eu vou comprar, eu quero que seja emitida uma nota fiscal. Para emissão da nota fiscal, eu preciso do CPF, preciso do endereço, nome completo dessa pessoa. Então, algumas informações, elas podem surgir no decorrer da necessidade, né? Então, nós verificamos que existe um tutor proprietário. Por quê? Porque nós temos o tutor proprietário enquanto cadastro, da mesma maneira com que eu tenho para pets. Então, veja, um objeto pet. Então, eu tenho uma classe pet que é composta por nome, pelo tipo desse pet, pela raça desse pet, pela data de nascimento, pela foto dele. E a mesma coisa em relação, da mesma forma como no tutor. Então, eu tenho um pet em que eu tenho o nome, o tipo, a raça, a data de nascimento e foto. E vinculo esse pet com o tutor. Então, como que eu sei que vai ser aqui, nesse caso, uma agregação? Porque um pet, ele está relacionado com um tutor, ele se relaciona. Então, o pet, você pode ter um tutor que tenha pelo menos um pet, ou que tenha muitos. Então, eu posso ter vários animais de estimação, mas eu posso ter só um. Agora, cada pet está vinculado a somente um tutor. Então, se eu fizesse
essa relação como uma simples associação aqui, né, em que um tutor tem um ou mais pets e um pet está relacionado a um tutor somente, já estaria correto como associação. Só que eu verifico que, além disso, um tutor possui uma lista de pets. Ele possui uma coleção de pets, né? Então, um tutor, ele tem uma lista de animais de estimação. Quando nós temos essa característica, cada animal de estimação pertence a um tutor, ou seja, um proprietário, ele é responsável por uma lista, por um conjunto de animais de estimação, essa característica você pode ainda utilizar a agregação, o que seria mais adequado. Então, o PET aqui a gente está dizendo que é parte do cadastro do tutor. Se eu mudar um endereço do tutor, automaticamente altero os endereços do PET. Se eu tiver que mudar de proprietário, né, eu vou alterar, não deixa de ser o PET do José da Silva, passa a ser da Ana de Souza, então o que eu vou fazer? Eu excluo o PET do José da Silva e cadastro ele como o da Ana. Então, todos os PETs vão estar vinculados a um tutor. Movimentei, apaguei um tutor, vão apagar, muito provavelmente, esses PETs, mas se eu apagar um dos PETs, não apago o cadastro. Então, eu tenho uma característica que, se eu utilizar a agregação, isso vai me ajudar depois no próprio desenvolvimento. Nesse caso aqui, dependendo da forma com que vocês desenvolvam esse sistema, dependendo do formato, não só da linguagem de programação, mas da própria metodologia com que vocês farão o desenvolvimento do sistema, pode ser que, quando se tem agregação, e você tem assim, a partir de um tutor eu tenho uma lista de pets, a partir de um estado eu tenho uma lista de cidades, a partir de uma nota fiscal eu tenho uma lista de itens, por exemplo, posso, opcionalmente aqui, mas isso depende, porque eu vou colocar em outra cor, posso ter aqui como um atributo uma lista de pets, né, de pets. Essa lista aqui, ela pode ser de um tipo matriz, pode ser de um tipo lista, pode ser de um tipo array, enfim, aqui pode ser vários formatos, né, que depende muito, como eu disse, da forma com que vocês irão desenvolver, isso vai estar muito vinculado à disciplina de linguagem de programação, vai estar muito vinculado à própria metodologia da empresa em que vocês estiverem desenvolvendo, para quem vocês estiverem desenvolvendo o sistema. Mas é muito comum, dependendo da linguagem que suporte, ou não suporte melhor, a agregação como sendo um dos componentes dessa linguagem, vocês lançarem mão desse artifício. Criar uma propriedade como sendo uma lista de pets. Tá? Mas isso daqui é opcional, é só uma curiosidade a mais para que vocês saibam. Então, nesse caso, um pet pertence a um tutor pode ter um conjunto de pets, mas no mínimo um. Em relação às raças, né, que nós tínhamos cadastrado, a mesma coisa. Então, um pet, como eu tenho, por que eu tenho raças? Um cadastro de raças, eu não tenho um cadastro, eu não tenho uma classe. Eu tenho uma classe de raças, mas eu não tenho uma classe para tipos. Porque aqui eu só tenho para raças. O tipo não é um cadastro, não é um caso de uso. Ele não vai ter propriedades, é só o tipo. Cachorro, gato, pássaro, peixes e assim por diante. Então, a partir do momento em que eu tenho um cadastro com entrada de dados, e para isso eu tenho várias informações, já me dá essa pista de que eu vou ter uma classe. Então, para raças, o que eu preciso saber? O nome, qual é o tipo da raça, cachorro, gato, e assim por diante. Uma foto de um
que exemplifique essa raça, o porte, né, e algumas características. E aí vejam o seguinte, se eu não tivesse esse cadastro de raças, ficaria dessa maneira aqui. A partir do momento em que eu deixo de escrever a raça, quer dizer, aqui no meu cadastro, se eu deixar, em vez de eu ter aqui um combo box, fosse só para edição, sem uma escolha, sem uma lista, ele ficaria dessa maneira. A partir do momento em que eu padronizo, para que não se repita. Então, se alguém escrever aqui, se aqui em vez de ser uma lista, eu tivesse só um campo aberto, e aí você dissesse assim, qual é a raça? E você escrevesse, um escrevesse sem raça definida, o outro escrevesse SRD, o outro escrevesse S/raça definida, e assim por diante, na hora de você consultar quantos pets eu tenho da raça RSV, só ia aparecer um, que é quem escreveu exatamente daquela maneira, né? Então, por isso que é importante a gente criar uma lista em que você possa depois fazer a consulta por raça. A partir do momento em que você definiu que vai ter uma lista, e mais do que isso, essa lista vai ser alimentada, cadastrada pelo próprio usuário, então você passa a ter um cadastro de raças, o que te dá um indicativo de uma classe raça. Então, a partir de agora, eu não preciso ter, né? Então, se eu não tivesse essa classe aqui, manteria esse atributo. A partir do momento em que um pet, então o totó, que é pequeno, que é da raça Chihuahua, data de nascimento, né? 1º de janeiro de 2000, e tem uma foto do Chihuahua Totó, né? Eu não preciso mais, como já tem raça aqui, repetir. Então, esse campo, ele sai fora, ele deixa de estar aqui, porque nós definimos esta classe raça. Então, eu não preciso mais ter como propriedade. Eu tenho agora ela como classe. E como o tipo se refere à raça e não ao pet, então eu tenho que a raça Yorkshire é do tipo cachorro, que a raça siamês é do tipo para gato, que a raça calopsita é para o tipo pássaro. E assim por diante, eu também não preciso duplicar essa informação. Eu tiro daqui. Ah, e tipo, não pode ser também uma classe tipo? Depende. Se vocês analisarem e acharem que é importante que o seu usuário possa cadastrar a raça, o tipo dessa raça, né? Então, ele, além de cadastrar a raça, ele pode cadastrar os diversos tipos, né? Aí ele passa, muito possivelmente, você vai ter essa classe. Por que muito possivelmente? Porque a partir do momento que você cadastra, em que você verifica que aquele elemento não é só um atributo, ele é sim um objeto, ele é sim uma classe, você define ela dessa maneira. Então, se eu falo para vocês assim, olha, cadastro de produtos, quais são as propriedades de um produto? Então, vejamos aqui, ó, produto, né? Produto tem código, nome, a quantidade em estoque, tem um valor unitário. Se eu pegar um alicate, né? Se eu pegar um alicate e disser assim, esse alicate aqui, essa tesoura de poda, eu tenho um código, nome, tesoura de poda. Quantidade em estoque, vamos supor que eu tenha 10. O valor unitário, R$2. Então, eu tenho um objeto que tem esses atributos. Se ele é uma tesoura ou se ele é uma caneta, então, código 1010, nome, caneta, quantidade em estoque, 5, valor unitário, R$10.
percebam que cada um deles é um atributo. Poderia colocar cor como atributo? Poderia. Esse é vermelho, esse é amarelo. Poderia colocar o tamanho como atributo? Sim, posso dizer que eles são tamanhos pequenos e assim por diante. A partir do momento em que você diz assim, mas eu gostaria de colocar aqui o tipo, que se ele é do tipo uma ferramenta, se ele é do tipo papelaria, se ele é do tipo alimentação. Então, a partir desse momento, você vai fazer a outra pergunta. Quem é que vai alimentar essas informações? Ah, vai ser o próprio programador, vai ficar no sistema, vai ficar ali no campo, né? Porque quando se define um campo como sendo combo box, você tem a opção de dizer assim, olha, esse campo ele tem determinados valores, você já pré-define esses valores. Então, ele continua sendo um campo, em que você entra com as informações. Quem entra? Quem desenvolveu o sistema, quem vai ter acesso a definir esse campo como sendo um combo box com informações previamente cadastradas. Agora, se vocês definirem esse campo como sendo um caso de uso que vai ser alimentado por um ator, então, muito possivelmente, além dessas informações, você pode não ter somente o nome, você vai ter os métodos, que é, por exemplo, cadastrar um novo, que é alterar, que é excluir, pesquisar. Então, você tem várias informações sobre aquele objeto, mas você também tem métodos. Por isso que você consegue determinar, por exemplo, que raça seja uma classe tipo não. Porque raça eu vou ter um cadastro com nome, tipo, foto, porte, característica e vai ter métodos para ele. E o tipo? O tipo não tem nem atributos, é só o nome dele, e não tem nenhum método. Por quê? Porque ninguém vai precisar cadastrar um novo tipo, alterar, excluir. Ele é um campo aqui, né, do tipo, esse daqui, no formato de combo box, que vocês vão colocar, e lá naquele combo box, vocês vão alimentar já vão definir, vocês enquanto desenvolvedores, programadores, já vão definir quais os itens que vão aparecer nessa lista. E esses itens não podem ser modificados pelos usuários aqui, pelos atores que estão definidos. Então, eu tenho produtos e serviços, poderia no diagrama de classes dividir em duas classes, uma classe só com produtos, uma classe só com serviços. Produtos, o que vai ter? Código, nome, valor unitário. Serviços, produto tem código, nome, quantidade no estoque e valor unitário. Serviços, código, nome, valor unitário. Nesse caso, a quantidade em estoque é vazio. Então, decidi que eu ia juntar os dois como sendo uma coisa só, né? Posso colocar aqui se ele qual é o formato, né? O formato, se ele é produto ou se ele é serviço, e aí ele é do tipo, por exemplo, do tipo boolean, né? Sim ou não? Então, ele é do formato produto. Sim, ou seja, ele tem quantidade em estoque, ou não, ele é tipo serviço. Então, ele não tem quantidade de estoque. Poderia. Então, você pode acrescentar outros atributos que auxiliem, inclusive, depois no controle desses atributos aqui. Tá? Então, além de eu ter o cadastro de produtos, serviços, raças, do proprietário do PET, né? Então, cadastrei as raças, os PETs, o tutor, tenho aqui para cadastrar os serviços, os produtos, eu tenho a própria venda. Opa! Então, eu vou ter que ter o pedido com o item de pedido, porque em algum momento eu encontrei de uma das minhas interfaces que eu tenho uma nota fiscal que eu preciso emitir, né? Então, eu tenho aqui uma operação, um método, que é emitir nota fiscal, né? Se eu preciso emitir nota fiscal, vai ter que aparecer o número do serviço, a data do pedido, o valor total dessa minha compra, quem comprou, quem pagou, né? Quais os itens que faziam parte desse produto. Cada um desses itens pode ou não estar vinculado a um PET.
produtos podem ou não estar vinculados a um PET. Tá? Então, eu verifiquei aqui que, opa, vou ter que voltar. Faltou um caso de uso aqui. Então, eu, além de ter esses casos de uso que são definidos já, né, eu tenho o próprio pedido. Ou seja, a venda que você está fazendo para um determinado cliente. Tá? Então, com isso, posso ter aqui o meu pedido, a minha venda, e com isso, obviamente, vou acrescentar aqui que eu tenho mais um caso de uso, que é o pedido, que é a minha venda, e, consequentemente, todas as interfaces e todos os cenários referentes a essa venda. Tá? Então, meu diagrama de classes, no final das contas, ele vai ser composto por uma classe raça, pet, tutor. Então, eu tenho um tutor que possui um ou mais pets. Cada pet é parte, ele é parte desse, faz parte desse conjunto de pets de um tutor, né? Esse pet possui uma raça, mas eu posso ter uma raça que tem muitos pets. Eu posso ter um tutor que faz uma compra, ou seja, ele faz um pedido nessa pet shop. Então, ele vai comprar o quê? Ele vai comprar, por exemplo, uma coleira. Ele vai comprar 2 pacotes de ração. A coleira é para quem? Pode ser para um determinado pet, então ele comprou uma coleira para o totó, mas ele comprou ração para todos os animais dele, então ele pode estar vinculado a 0. Eu posso ir no pet shop e vender pilhas. É normal, pet shop às vezes compra pilha, você compra vara de pescar, você compra molinete, enfim. Então, para quem que é o molinete? Não está vinculado a um pet. Então, eu posso ter uma compra de um molinete ou de uma vara de pesca, então, código 2020, nome, vara de pescar, quantidade em estoque, eu tenho 30, valor unitário, sei lá, custa R$10, e ele é um produto, né? Então, eu comprei 2 varas de pescar. O valor unitário, na época que eu comprei, custava R$10. Por que aqui repete valor unitário? Porque aqui, se eu atualizar, eu mantenho o histórico da época que eu comprei. Eu posso ter um pedido feito há 2 anos atrás, em que naquela época a vara de custar, de repente, a vara de pescar custava 5 e não 10. Cada pet você pode já ter feito várias compras para ele ou nunca ter feito compra nenhuma. Nossa, que confusão! Como está difícil de entender esse diagrama de classe. Aí é que entra a ideia do diagrama de objetos. Então, veja, num diagrama de objetos, o que você vai fazer? Para cada classe, você vai demonstrar com um exemplo real. Um exemplo real de uma classe, ele se chama objeto. Então, quando eu digo assim, raça, qual é a classe? Raça. Quais são os atributos? Nome, tipo, foto, porte, característica. Quais são os métodos? Eu tenho cadastrar nova raça, pesquisar raça e assim por diante. Tá? Quais são, me dê exemplo, me instancie a classe. Quando a gente fala instanciar, nós estamos falando em dar exemplos, ou colocar situações reais. Então, quando eu digo assim, eu tenho uma raça chihuahua, do tipo cachorro, uma foto de um exemplar de um chihuahua, porte, pequeno, características, é um cachorro que late bastante, não é para ficar nas áreas externas, ele fica doente facilmente, não sei. Tá? Então, você descreve a raça chihuahua. A partir desse momento, eu instanciei a classe raça. Eu criei um objeto com um modelo exemplar. Então, aqui eu fiz um diagrama, um modelo de um diagrama de objetos, daquele diagrama de classes. Vejam, eu tenho, então, por exemplo, uma raça pastor alemão, do tipo cachorro, tem a foto lá, um arquivo
por exemplo, PNG ou JPEG, enfim, grande com as características dessa raça. Então, vejam, eu tenho uma raça, pode ter mais de um pet. Então, olha aqui, uma raça pode ter muitos pets. Eu posso ter, sei lá, 500, 1 milhão de pets cadastrados, todos eles têm raça definida. Então, aqui eu posso ter da raça não definida vários pets, mas cada pet é de uma raça só. Né? Então, o Totó, ele é pastor alemão. O Titi é pastor alemão. Ok? Então, uma raça pode ter muitos pets, um pet é de uma raça só. Ele se relaciona ou ele é de uma raça só. Né? Então, vejam aqui, olha a multiplicidade. Uma raça pode ter muitos pets. Cada pet é de uma única raça. Quando a gente não tem nenhuma informação na associação, significa exatamente um. Olha um outro exemplo. Né? Um tutor, ele possui um ou muitos pets. Cada pet pertence a um tutor. Então, olha lá. O Totó pertence ao, vamos colocar aqui a quem? Tá? Então, vamos colocar ao José da Silva, com o CPF, aí você coloca o CPF daqui, telefone 999999999, e-mail josé@gmail.com, endereço Rua XYZ, Curitiba, Paraná. Então, o que eu tenho? Esse cliente, esse proprietário, ele possui muitos animais, um ou mais. Posso ter um outro tutor, vamos supor que seja o João de Souza, que vai ter as informações do João, todas, e que ele possui um único pet. Posso ter a Maria de Oliveira, em que ela possui muitos, sei lá, quantos? Não sei, ela tem um canil inteiro, então deve ter uns 30 animais lá dentro. Não sei, não consigo determinar. Então, um tutor, um proprietário pode ter no mínimo um ou muitos animais de estimação. Então, cada tutor que eu for cadastrar tem no mínimo um. E cada animal desses é de uma raça. Mas uma raça pode ter vários animais de estimação. Né? Uma outra característica, olha só. Um tutor está vinculado a um serviço. Um tutor pode fazer muitas compras. Pode comprar muitas vezes, ter muitos pedidos nessa loja. Mas o pedido de número 123, feito no dia 10 de maio de 2020, num total de R$100, esse foi feito pelo José da Silva. Então, o pedido 123, feito aqui, no caso, 17/11/2021, no valor de R$50, foi feito pelo José da Silva. O José da Silva poderia ter feito até outros pedidos. Né? Então, ter um pedido de serviço aqui, por exemplo, o número 456, que foi feito hoje. Então, vamos supor, 23/11/2021, no valor de R$60. Né? E que vai estar relacionado com um item, um ou mais itens. Então, vamos supor que ele comprou Comprou o quê? Comprou uma ração. Então, no dia 17 de novembro, ele comprou 2 pacotes de ração. No dia 23, ele comprou um pacote de ração e possivelmente ele comprou uma outra coisa, ou ele fez alguma outra coisa. Pode ser que ele tenha feito também um banho. Então, 25 mais 35, R$60. Tá? Por que do preço? Né? Novamente repetindo aqui, porque eu mantenho o histórico,
mas também eu tenho a questão, às vezes, de um desconto. Então, ele custa 35 o banho. Para o Titi aqui, nesse dia, ele só cobrou 30, né? Mas aqui, que ele repetiu novamente, ele aí cobrou os R$ 35. Por quê? Porque ele aumentou de preço, de repente. Hoje ele custa 35, mas lá no dia 17 custava 30. Então, você mantém o histórico do valor pago. Porque se eu atualizar com 35 e não tiver essa informação, vai dar diferença com o valor total aqui, se eu fizer uma auditoria, por exemplo. Então, vejam, eu tenho que uma pessoa, José da Silva, pode fazer várias compras em datas diferentes, né? Então, até mesmo na mesma data, esse número seria como se fosse o número do pedido, o número da nota fiscal. Então, é como se você fosse no mercado 2 vezes. Você vai de manhã, compra algumas coisas, e se vai à tarde, compra outras, porque esqueceu. Então, você tem o número de pedidos diferentes na mesma data com valores diferentes. Cada pedido tem que ter, no mínimo, um item. Então, se vai lá no mercado, se você não comprar nada, você não vai ter nota fiscal. Se você comprar uma bala, a tua nota fiscal vai aparecer que você comprou uma bala, né? Então, quantidade pedido 1 do produto bala. Então, veja, no dia, o tutor José, no dia 17, comprou dois o quê? 2 pacotes de ração, cada um custava R$ 25, então o valor unitário 25. Ele só comprou isso no dia 17. Então, o total deu R$ 50. Tá? Ou então, assim, ó, nesse mesmo dia, essa linha está errada. Nesse mesmo dia, além dos 2 pacotes, ele também fez aqui a ração. Então, aliás, fez o banha-tosa. Então, eu não tenho mais somente R$ 50 aqui. Eu passo a ter 80, porque eu tenho 50 mais 30. Então, um pedido tem pelo menos um item. O pedido 1, 2, 3 tem um banho e tem uma compra de ração. A ração é para os cachorros, de maneira geral, inclusive porque ele vai doar um pacote de ração, mas o banho, ele é, por exemplo, para daí a gente coloca aqui, desculpe, já está aqui, para o Titi. Então, é o banho, né? Tá aqui, ó, é o banho, item pedido, né? Esse banho é de um determinado de um determinado animal. Então, esse pedido que ele fez é do Titi. Esse aqui tira fora, essa daqui, elimina. Tá? Então, eu posso ter, vamos pegar aqui com uma caneta diferente, vou tentar ilustrar isso aqui melhor. Vou pegar vermelho. Ó. Então, eu posso ter um pedido com um item em que ele está vinculado a um produto, e eu posso ter um item, deixa eu pegar aqui com essa cor, ó, que também está vinculado a um serviço, que é o banho. Nesse caso aqui, o banho, ele foi do Titi. Então, o banho é para o Titi. Esse daqui só foi comprado como se fosse a vara de pescar. Então, se eu tivesse a vara, né, fui lá no dia 23, fiz mais um banho para quem? Aqui não está dizendo em quem que eu dei o banho. Então, para quem que eu vou dar o banho? Agora foi no Totó. Então, eu tenho que indicar para quem é o meu banho. Se eu comprasse nesse dia, além do banho, comprei ração novamente. Ó, né? Comprei ração. Para quem? Comprei mais um pacote para doar novamente, ou porque faltou, enfim. Então, simplesmente eu compro uma ração. Eu não preciso dizer da onde, né, eu comprei essa ração. Tá? Aqui tem um pequeno erro que não tem, faltou aqui não posso ter essa daqui, deixa eu só apagar aqui, tá? Deixa só eu apagar. Aqui tem mais um item aqui. Item, que é a quantidade 1, né, valor unitário
R$ 35, que é do banho. E aí essa linha aqui, ela vem para cá. Não tem essa aqui. Ok? Então, só repetindo aqui para que vocês verifiquem, né? Um produto pode estar vinculado a muitos itens. Então, eu tenho banho, vários animais fazendo banho. Então, olha lá o banho, né? Se a gente pegar banho, eu tenho tanto o Titi, que fez aqui no dia 10 de maio, como eu posso ter um banho que foi feito também aqui, né? De um cão do Totó, né? Que nasceu lá no dia 5 de outubro, né? Então, esse daqui foi feito no dia 17, esse daqui foi feito no dia 23. Então, um produto, um serviço, pode estar vinculado a mais um serviço, né? Mais de um item. Então, eu posso, banho, ter vários elementos. Mas cada item está relacionado a só um produto, por isso que aqui estava errado. Por isso que eu não posso ter aqui, do mesmo item, saindo dois. Não pode, né? Então, essa linha aqui, ela não pode existir. Essa daqui, ela não existe. Essa daqui, ela estava errada. Essa daqui estava errada. Essa daqui. Tá? Ela tem que estar vinculada a um item. Então, o pedido tem um item e esse item está vinculado ao Totó. Então, o pedido 456 tem dois itens. Tem esse item aqui e esse item aqui, ó. O item esse. O quê? Um banho do Totó e o quê? Uma ração XYZ. Então, um produto está vinculado a mais de um item, ó, está vinculado a esse e a esse item, mas cada item só está relacionado a um produto. Por isso que não pode sair duas setinhas aqui, ó, só uma linha. Né? Então, esse item é referente a esse serviço, o item a esse serviço, esse item para o banho, esse outro item também para banho. Faltou o banho. Então estava certo aqui, perdão. Deixa eu pegar aqui, ó, o roxinho. Claro. Tá? Que é o banho. O banho do Totó. Então, com isso, né, e daí só para encerrar essa parte do vídeo, nós temos, então, uma forma de demonstrar todos os relacionamentos em que nós temos dentro do diagrama de classes a partir num diagrama de objetos com os exemplos. Agregações, heranças, eles não aparecem, eles vão aparecer como linhas também da mesma forma. As heranças nós acabamos colocando, né, a herança pai e a filho, que a gente chama, as duas, como sendo um único objeto, porque é assim que ele é analisado. Nesse terceiro vídeo, revisamos como elaborar o diagrama de classes e diagramas de objetos, a partir do modelo de casos de uso, vistos no primeiro vídeo, e do projeto de interfaces do segundo vídeo. No próximo, referente à quarta parte, iniciaremos com os diagramas de interação, em especial, diagramas de sequência de comunicação. Até mais.